Olá, seja muito bem-vindo. É uma honra estar de novo aqui com vocês, apresentando mais um episódio do VeraCast. Mês passado, nós dedicamos a nossa atenção ao Outubro Rosa. E agora vamos focar no mês de conscientização sobre a saúde do homem, o Novembro Azul. É uma oportunidade da gente esclarecer as dúvidas e divulgar também as formas de prevenção do câncer de próstata. Comigo aqui dois especialistas no assunto, o urologista Vilmar Azal Neto, bem-vindo. Obrigado pelo convite, Marcela. Agradeço ao Vera também pelo convite. E também o urologista Ivan Selegato, bem-vindo. Muito obrigado, Marcela. Vamos nessa. É uma tradição já Novembro Azul no Brasil, embora seja relativamente recente, né? Mas nem todo mundo sabe a origem do Novembro Azul. Conta pra gente, por favor, doutor. De fato, Marcela, o Novembro Azul, na verdade, surgiu na Austrália, né? Essa intenção do cuidado com o câncer de próstata, lá em 2003, então não é algo tão antigo, é algo recente. Dois amigos, uma conversa informal, perguntando se um ia ficar bem de bigode ou não, né, que já estava fora da moda. E nesse papo, alguns outros homens acabaram entrosando e promoveram um projeto justamente com relação ao cuidado à saúde do homem. E inclusive, eles fizeram uma fundação voltada a isso. E aí, lá por 2011, meados disso, isso acabou vindo para o Brasil, também trazido nesse intuito de um cuidado específico com relação ao câncer de próstata. Então, algo na Austrália, que veio para o Brasil de 2003 para 2011 e agora a gente está aqui. Por isso que esse símbolo também do bigode, né? Exato. Então, o bigode foi isso. Acho que é um símbolo aí, talvez, da masculinidade dos tempos antigos e que foi se perdendo e que hoje em dia está bem consolidado aí, fácil o slogan. Ajuda a difundir algo tão importante para a gente conversar aqui, que é a prevenção ao câncer de próstata, né? A gente tem dados aqui, o câncer de pele ainda continua sendo o mais comum entre os homens, mas o que chama a atenção é que o número de pessoas com câncer de próstata não para de crescer, inclusive previsão para os próximos anos aí não é nada boa, né? Nada animadora. A que se deve esse fator, doutor? Essa é uma ótima pergunta. Na verdade, parece que o fator é uma gama de fatores que está fazendo. A gente faz diagnóstico, mais diagnóstico do que se fazia anteriormente. Os homens têm menos tabu, então procuram mais o urologista. Então, um acesso melhor, os pacientes querendo procurar o diagnóstico mais facilmente. A gente tendo mais métodos para diagnóstico, eleva esse número. Isso, provavelmente esses fatores em conjunto levam a um aumento no diagnóstico. Inclusive a projeção, segundo alguns estudos europeus, é que o número de casos da doença dobre, né, até 2040. Eu queria entender um pouquinho da opinião de vocês aqui sobre isso, que é tão preocupante. É um número significativo, né, se isso realmente se confirmar. Não, de fato, Marcela, o câncer de próstata, acho que tanto como o Vilmar disse já, da facilidade do acesso. E quando a gente fala em facilidade, a gente tem que pensar em onde que é essa facilidade. Então, em alguns meios da nossa sociedade houve essa facilidade. Então, essa projeção, além do diagnóstico que está sendo mais realizado, nós também temos um meio ambiente que está sendo mais propício, e aí a gente inclusive em algum momento conversa sobre fatores de risco e fatores que podem facilitar o aparecimento dessa doença. Então hoje em dia, além dessa facilidade do diagnóstico, a gente também tem um ambiente mais favorável para que isso aconteça. Porque infelizmente quando a gente fala em aumento no número de casos, a gente fala também em aumento de óbitos, né? Estimam-se aí mais de 700 mil mortes até 2040. Esse número é estimado, Marcela, mas é um número que faz a gente pensar um pouquinho, porque conforme a gente fizer mais diagnóstico, aumentar o número de casos novos, a gente também, nesse tempo, vai melhorar o tratamento, vai fazer diagnóstico mais precoce. Então, é uma projeção, mas que se for feito diagnóstico mais precoce, diminui a mortalidade, se o tratamento for feito mais adequado, eventualmente esse número pode ser um pouco mais baixo. É lógico que é um número que preocupa, que assusta, que deve fazer o alerta para a busca, para o diagnóstico precoce, mas que eventualmente a gente pode diminuir um pouquinho essa curva se for feito um tratamento precoce e adequado. Preocupação sobretudo com os países de baixa renda, já que os índices de mortalidade são maiores nesses locais, né? A questão do acesso mesmo ao diagnóstico? Muito provavelmente, porque existe áreas onde, obviamente, o paciente tem um acesso mais restrito, uma qualidade na saúde, acesso mais restrito, tratamento mais demorado, tratamento não tão adequado. Então, países de baixa renda perdem um pouco o tempo em todos esses processos e, com isso, a doença avança e a mortalidade fica maior. Olhando para o cenário global, o Brasil está ainda nessa estatística também? Ele faz parte desse grupo, né? Infelizmente, sim, né? No nosso mundo ideal, principalmente quando a gente fala aqui no estado de São Paulo, nós somos um estado em que tem acesso relativamente bom. Então, quando nós conversamos inclusive com outros médicos de outras realidades do Brasil,
isso muda bastante. Né? Então, Norte e Nordeste, nem sempre esse acesso que nós estamos conversando, que o Dr. Vilmar falou, não é sempre o que acontece lá. Então, nós vemos tanto em cidades periféricas e menores aqui do próprio estado de São Paulo. Então, imaginem locais onde é zona rural, onde ainda existe esse preconceito, existe uma dificuldade, ou eventualmente não tem nenhum especialista. Então, obviamente, passa pela falta de tecnologia e de profissionais, então, também. Total. Né? Então, além disso, o profissional também vai ser um problema. Sem dúvida. Agora, com relação ao câncer de próstata, o risco é maior em homens idosos a partir dos 50 anos? Sim, a idade é um fator de risco, sem dúvida nenhuma. Então, por isso que a gente... Os guidelines, né, as diretrizes, tanto da sociedade brasileira, sociedade europeia, sociedade americana, que são as que a gente mais usa, preconizam o rastreio a partir dos 45 anos para quem tem fator de risco e dos 50, porque é a hora que começa a aparecer mais câncer de próstata. Então, é a idade onde deve ser iniciado o rastreio para todo mundo, para todos os homens. Pode acometer também homens mais jovens, né? Pode, sem dúvida que pode. A gente recentemente operou 2 ou 3 pacientes com diagnóstico. Um era bem novo, acho que 42 anos, então pode acontecer. E aí tem fatores de risco que levam a uma população mais específica que deve procurar rastrear até antes dos 50. Então, para a gente entender, ser bem didático aqui com quem está acompanhando, queria, por favor, que você explicasse o que é a próstata, né? O que acontece exatamente com essa glândula quando ela é acometida por um tumor, para a gente poder visualizar, entender um pouquinho sobre o câncer de próstata. Perfeito. Sim, inicialmente, então, para a gente falar de anatomia, né? O que é a próstata? A próstata é um órgão que vai ficar localizado logo abaixo da bexiga e vai ter continuidade com a uretra, que é o canal onde é eliminada a urina. A próstata, além qual é o motivo dela existir, né? Porque muita gente fala, só serve para dar câncer, né? Na verdade, não. Ela tem um fator muito importante que é a continência. Então, nos homens, ela ajuda muito para evitar a perda urinária. Uhum. Além disso, do ponto de vista de reprodução, a próstata também é onde justamente saem os ductos ejaculatórios. Então, todo o volume espermático sai no interior da próstata e vai em direção ao pênis. E, juntamente com isso, na parte reprodutiva, o líquido produzido pela próstata nutre e deixa um ambiente favorável justamente para a preservação desses espermatozoides. E aí, no momento em que existe um fator genético ou ambiental ou qualquer fator de risco que esteja associado a isso, existe uma mutação, uma alteração na replicação, ou seja, nas células que morrem e vivem. Em algum momento, na hora que vai surgir uma nova célula, essa célula ela é mutada e esse mutante acaba gerando novos mutantes. É aí que surge o adenocarcinoma de próstata, que é o tipo histológico mais comum quando a gente fala no câncer de próstata. E o que acontece exatamente com essa glândula, então? Essa glândula vai existir um processo inflamatório e aí, consequentemente, essa origem do tumor. E é muito interessante porque existe um local onde mais acontece esse tipo de tumor, que é na zona periférica. Quando a gente fala em periférica, periferia, quase na parte externa. Então, daí a importância quando a gente fala no toque. Uhum. Então, o toque, se fosse algo central, na maior parte das vezes, o tumor não seria tocável. É imaginar uma laranja, se nós passássemos o dedo ao redor da laranja, nós não sentiríamos nada se estivesse no centro. Como é na periferia, a partir do momento que ele começa a crescer, o toque ele acaba tendo essa vantagem e consegue ter o diagnóstico. Qual que é o principal fator de causa do câncer de próstata hoje? É genético. Genético, sem dúvida, tanto que o principal fator de risco é familiar de primeiro grau com a doença, então esse é uma coisa muito importante. Negros também têm maior fator de risco, então genético, que eu digo mais amplo, com mutações familiares que vêm hereditárias, fator de risco associado à raça, mas é uma questão genética muito mais do que tumores que se desenvolvem por comportamental. Por exemplo, a gente associa o cigarro ao câncer de pulmão. É difícil no câncer de próstata a gente achar um fator de risco em termos comportamentais ou que a gente fez ao longo da vida que vai aumentar muito a chance de tumor de próstata. Então, a genética, de fato, é o que vai, na maior parte das vezes, levar à mutação que o Ivan falou e a diferenciação e isso evoluir para um câncer de próstata. Então, não dá para atribuir, por exemplo, a uma má alimentação, aos maus hábitos de vida? Essa é uma boa pergunta, porque, na verdade, a gente tenta recomendar para todo paciente, tanto por
inúmeras questões, risco cardiológico, obesidade, enfim, vários fatores, que uma dieta saudável, que atividade física, que cuidar do corpo é uma coisa benéfica em vários sentidos e parece também haver relação com o desenvolvimento de tumor de próstata também. Mas é difícil fazer uma associação direta, porque são muitas variáveis envolvidas para falar que uma pessoa que se não se alimenta bem vai ter uma chance maior e não que isso tenha acontecido por um outro fator de risco. Uma coisa importante, até pegando esse gancho do Gilmar, que é muito bom, quando a gente fala em genética, hoje em dia a gente sempre falou do parente que teve o câncer de próstata. Então, para você ter uma ideia do parente de primeiro grau, que tem um parente de primeiro grau, então, imaginemos que eu tenho um pai com câncer de próstata, eu já tenho 2 vezes mais chances de ter câncer de próstata do que uma pessoa que não tem nenhum parente. Se ele tiver 2 parentes de primeiro grau, ou seja, um pai, um irmão ou 2 irmãos, essa chance de 2 vezes aumenta para 6 vezes mais. Então isso é muito importante, o componente genético. E além de tudo, hoje em dia a gente já sabe também, quando sempre, eu teve câncer de próstata, e a mãe teve câncer de mama? Hoje a gente já sabe que um gene específico do câncer de mama, que ficou conhecido aí na mídia mundial, né, com Angelina Jolie e tudo mais, que é o BRCA1 e 2, isso já tem relação. Então, uma pergunta que habitualmente a gente hoje em dia já tem feito é, além do parente com câncer de próstata e a mãe, né, isso pode gerar em torno de 5 até 1% desses pacientes que têm esse tipo de gene que vão desencadear. Então, é mais um contexto importante. Né? Ou seja, se tiver um familiar, tem que ficar com a luz acesa ali para procurar logo um médico e fazer sempre o check-up, né? Sim, isso é tão importante que a idade de rastreio, quando a gente fala... A gente usa muitas vezes o termo prevenção do câncer de próstata, né, no Novembro Azul. O termo correto não é prevenção, porque a gente não está prevenindo. O que a gente está fazendo é rastreando e tentando fazer um diagnóstico mais precoce. Isso é importante ficar claro, né? Não é uma prevenção de fato. Mas o rastreio, essa procura espontânea do paciente antes de ter qualquer sintoma, em ir no urologista e tentar ver se ele está começando a desenvolver um tumor de próstata, nos pacientes que têm familiares de primeiro grau ou outros familiares, como o Iva falou, isso deve começar aos 45 anos. Se o paciente não tem nenhum fator de risco, como um familiar acometido pela doença ou raça negra, a gente pode jogar para 50 anos o começo do screening. E os sintomas seriam quais exatamente? Na maior parte, a ideia de rastrear é porque na maior parte das vezes o câncer de próstata não apresenta sintomas. Tá. Então, essa a ideia da campanha, essa a ideia de difundir a busca, fazer o paciente procurar o urologista espontaneamente sem esperar ter um sintoma, porque na maior parte das vezes não tem. Os sintomas urinários clássicos, de dificuldade para urinar, não conseguir esvaziar bem a bexiga, são sintomas mais associados ao crescimento benigno da próstata e não ao tumor de próstata, na maior parte das vezes. É lógico que um tumor de próstata avançado pode trazer sintomas, mas na maior parte das vezes ele é assintomático e por isso a ideia de rastreio precoce, de busca ativa para tentar fazer um diagnóstico mais precoce. E a gente está em 2024 ainda, muito tabu, muito preconceito, né? Tem algumas pesquisas que dizem que 1 a cada 4 homens não faz exame preventivo por puro preconceito, inclusive. Isso é um problema e tanto, né? Porque muitas vezes vai descobrir já a questão já está avançada ali. Sem dúvida, Nós estamos inseridos aí dentro da Sociedade Brasileira de Urologia, a seção São Paulo, tanto eu quanto o Dr. Vilmar. E nós temos pesquisa aí da sociedade, já mostrando de 2023 que justamente isso, 2/3 dos homens não procuram ativamente um urologista. E praticamente metade deles nunca fizeram um exame nem de PSA, que seria um exame que fugiria, inclusive, do tabu, daquele, né, do medo, né? Que é um exame de sangue. Que é o exame de sangue. Então, assim, é muito fácil. Então, ele não está nem preocupado com o toque. Ele não está fazendo nem o mínimo que seria o exame de sangue, que é praticamente indolor e fácil, né? Falando nesse diagnóstico precoce, então, que não é necessariamente uma prevenção, né, mas identificar o quanto antes a doença, é a questão do check-up regular, né? Todo ano ir ao médico e fazer os exames necessários. Sim. Até que, normalmente, assim, sempre todo mundo falava, a partir dos 50 anos, quando que eu devo ir no urologista? Até a própria sociedade brasileira já recomenda, tem várias campanhas, o Vem Pro Uro, por exemplo, é uma delas, em que, qual que é a idade? Adolescente. Então ele tem que fazer justamente essa busca ativa, não só de doenças relacionadas ao câncer, oncológicas, mas doenças que são infecções sexualmente transmissíveis, doenças que são benignas, mas que podem ter desfechos desfavoráveis. Então é justamente isso, quanto antes esse paciente procurar
do sexo masculino procurar o seu urologista, maravilhoso. Mas pensando no câncer de próstata, obviamente que é outra preocupação. Você falou do exame PSA, que é um exame de sangue, mas o exame de toque, ele é o mais indicado, assim, para diagnosticar o câncer de próstata ou não? É difícil, não, a gente não pode falar que um é melhor que o outro. Na verdade, é um conjunto de... Eles são exames complementares. Tá. A gente vai entender a história do paciente, os fatores de risco que a gente tanto conversou para identificar se aquele paciente tem um fator de risco ou não. E a gente vai montando um quebra-cabeça para entender. Esse paciente tem um risco familiar, esse paciente tem um risco genético ou outro, esse paciente tem um toque alterado ou não, tem um PSA suspeito ou não. Todas as informações a gente vai compondo para entender se esse paciente é um paciente de risco e precisa evoluir no diagnóstico. Então, tem risco aqui, eu preciso procurar mesmo, ou não. Aqui não tem risco familiar, é um PSA muito baixo ou adequado para a idade. Fez um toque, é um toque que é benigno, que não tem nenhum risco ali, nenhuma suspeição de tumor de próstata. A gente fala, você segue o acompanhamento e volta em 1 ano para fazer exames regulares. E aí, identificado o câncer, tem algumas formas de tratamento possíveis? Várias formas. O que vai diferenciar muito é o estágio que a gente faz o diagnóstico. E daí volta na importância da campanha e da busca precoce. Porque se o diagnóstico é feito no início da doença, a gente tem um leque, uma gama de opções para tratar e todas visando a cura do paciente. Até 90% de cura quando o diagnóstico é feito inicialmente. Se o paciente não procura, espera ter um sintoma e o diagnóstico é feito mais para frente, a mortalidade fica muito maior e aí a chance de cura é bastante baixa. E que possibilidades são essas de tratamento hoje? Cirurgia, quimioterapia, o que a gente tem em mãos? A gama é grande, né, hoje em dia disso, até por conta da tecnologia. Mas uma coisa até importante que o Gilmar falou, 90% pode ser quando a gente tem um rastreio positivo e tem um diagnóstico precoce, tem 90% de chance de tratamento e de cura. E o contrário é verdadeiro, então é 90-90. Se você tem um diagnóstico na qual o paciente é tardio, e principalmente quando você falou dos sintomas, se o câncer de próstata chega a dar o sintoma, 90% desses casos já são localmente avançados e já são casos que muitas das vezes não vão ter a chance de cura. Não quer dizer que ele não possa ter um tratamento e que consiga ter qualidade de vida, mas ele já diminui bastante a chance dele ficar com cura. Mas voltando nisso na parte do tratamento, hoje nós temos os clássicos, né, os tratamentos clássicos. Seria desde cirurgia, acompanhamento, que a gente chama de vigilância ativa. Então, nem sempre o tratamento vai ser baseado em uma conduta ativa de procedimentos. Muitas das vezes, quando nós temos um câncer de próstata de muito baixo risco, que isso a gente vai saber dependendo do anatomia patológica, da biópsia que foi feita e do perfil do paciente, esse paciente também pode acompanhar. Então, não é porque ele tem um câncer de próstata que ele vai ter que ter uma conduta ativa mais intensa. Então, ele pode simplesmente ser acompanhado. Não é que ele vai fugir da cirurgia ou de alguma terapia, mas em algum momento, pelo menos, ele consegue ter muitos anos. A gente tem paciente que faz esse active surveillance, essa vigilância ativa, em mais de 5, 10 anos. Ou seja, ele preserva toda a qualidade de vida dele durante 5, 10 anos e não tem nenhuma perda quando a gente fala em chance de tratamento ser pior. É muito boa. Então, a gente pode colocar assim, a vigilância ativa, seria o acompanhamento, a cirurgia, a radioterapia e a hormonioterapia, que são terapias, cada uma é com medicação, outra com a radiação, outra com a cirurgia e outra com acompanhamento. E tem a cirurgia robótica também? Tem, a cirurgia robótica talvez hoje que a gente fale que em termos cirúrgicos é o que tem de mais avançado e o que possibilita, em tese, melhores resultados cirúrgicos, né? Quando a gente pensa em resultado cirúrgico, o que a gente está pensando? Em fazer um tratamento da cura da doença, obviamente, que a ideia inicial é tratar o tumor de próstata, mas a gente quer tratar o tumor de próstata preservando ao máximo a parte funcional do doente. O que a gente está falando? Como a gente mexe muito perto da musculatura, da continência da urina, dos nervos, da ereção, a gente quer tratar o tumor muito bem tratado, tentando evitar complicações como incontinência urinária ou disfunção erétil. E a robótica facilita pela destreza das pinças, pela visualização, uma série de ausência de tremor, tem uma série de elementos ali que propiciam um tratamento mais adequado, tanto em termos de cura quanto em termos de evitar as complicações da cirurgia. Quanta possibilidade, né, para cuidar. Eu acho que só para concluir, seria importante que vocês deixassem aqui uma mensagem para os homens que nos acompanham e têm ainda essa dificuldade, essa barreira em cuidar da própria saúde.
Eu acho que a mensagem final é justamente isso, foi o que o Vilmar falou, nós temos que fazer uma busca ativa, e até a mensagem não é só para os homens, para as mulheres, porque muitas das vezes são as mulheres que fazem com que esses homens estejam conosco, presente no consultório, muitas vezes elas acompanham, então seja para eles ou para elas, incentivarem os filhos, incentivarem com que esses indivíduos estejam buscando um melhor momento para ser tratados. Então, acompanhando e aí, eventualmente, caso haja o diagnóstico, tendo o melhor tratamento e o mais precoce possível. Perfeito, acho que é isso que o Ivan falou. E a questão do tabu, acho que a gente está em 2024, não pode ser mais um fator, um exame que, para ser muito sincero, Marcela, é uma coisa que a gente fala como se toda vez precisa, aquilo que eu falei, o toque, o PSA, outros exames, o toque nem sempre é preciso, por exemplo, fazer todo ano. Isso é uma coisa que se fala para, procura seu urologista, vai fazer um PSA e um toque. Naquela ideia de individualizar o tratamento, muitas vezes a gente não precisa fazer o exame de toque todo ano. Então, o paciente faz um toque, o PSA está estável, não tem risco, a gente consegue acompanhar um tempo assim. É lógico que tem pacientes que vão fazer toque anual, vão precisar de ressonância magnética, de evoluir nesse diagnóstico. Mas a mensagem tem que ser essa que o Ivan falou, entendendo que tabu, tanto por ser um exame super rápido, indolor, e também entender que nem sempre ele é preciso, que isso não pode gerar um preconceito a ponto de você não fazer uma busca e um tratamento de uma coisa que pode te levar até a morte por conta de uma coisa boba. Estamos aproveitando aqui, então, esse Novembro Azul para falar, para reforçar, né? E lembrar os homens da importância de cuidar da própria saúde. Eu agradeço demais os senhores aqui por todos os conhecimentos compartilhados, por todas as informações. Doutor Vilmar, muito obrigada, viu? Obrigado a você, Marcelo. Obrigado a todo mundo, principalmente ao Vera Cruz, pela oportunidade de difundir a campanha e de fazer isso de forma tão brilhante. Doutor Ivan, obrigada pela oportunidade de conscientização. Eu que agradeço, Marcela, e também eu agradeço ao Vera Cruz, sempre pioneiro, né, em todas as formas de meio de comunicação, seja para acesso ao médico e também para os pacientes, que é tão importante. Com certeza, e eu aproveito também para agradecer você que acompanha aqui mais um episódio do VeraCast. Obrigada pela audiência, continue acompanhando os nossos conteúdos aqui no nosso canal no YouTube, e terça que vem, às 8 da noite, tem mais. Eu espero você. Até lá!